aquele que vive por princípios. Fala comigo, há uma grande diferença entre viver por regras e viver por princípios. Qual é o grande problema muitas das vezes dos cristãos ou da vida cristã? É que tudo que nós olhamos para a palavra, nós levamos para o lado da regra. Amém? Nós levamos para o lado da regra. E quando nós levamos para o lado da regra, como eu falei hoje de manhã, é como alguém tentando secar um rio. Quando você cria algumas sinapses neuronais na sua cabeça, quando você se vicia em fazer algo, ou seja, um pecado, quando você já está viciado em praticar um pecado há alguns anos, aí o cara se converte, o jovem se converte, e muitas das vezes é imputado sobre ele o seguinte: você precisa largar isso, você precisa deixar isso, você precisa largar isso. Aí ele começa o seu trabalho de tentar secar o rio. Vem com um baldezinho, um pano e pega a água e espreme no balde. Ele vai secar quando o rio? Um rio nunca pode ser secado, irmão. Mas quando você entende que o reino é feito de princípios, e você começa a criar novos hábitos pautados nesses princípios do reino, você começa a construir pontes que vão te fazer passar por cima daquela vida de vício, daquela vida de pecado, daquela vida de mau hábitos, e vai te fazer chegar no destino em que você precisa e quer chegar. Amém? Queridos, pregue isso no teu coração. A minha vida, ela precisa ser pautada por princípios. Amém? A minha vida precisa ser pautada por princípios. Quando você coloca isso no teu coração, isso fica até fácil de você dar razão da sua fé. Quando algumas pessoas me questionam algo que eu sei que não vale nem a pena eu perder meu tempo explicando a ela o porquê do que eu faço aquilo, eu falo: isso é princípio, irmão, e princípio é inegociável. Você não faz porque a igreja não deixa, você não faz porque o pastor vai te excluir, você não faz porque isso. Não, eu não faço porque é princípio, e princípio é inegociável. Não tem barganha, não tem negociação com princípio, é princípio. A minha vida é pautada em princípios, e esses princípios me levarão a experimentar tudo aquilo que Deus planejou e sonhou para a minha vida. Amém ou não amém? Então, amados, a vida de Jó, o segredo de Jó, ou tudo que Jó viveu, é algo que desafia a qualquer um de nós. Quem de nós não tem problemas? Quem de nós não tem dificuldade? Mas o segredo de Jó começa por ser um homem de princípios. Fala comigo, eu preciso. Diga, eu preciso ser um homem ou uma mulher, amém? De princípios. E os meus princípios, eles são inegociáveis. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 5 rapidamente. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Holocausto, segundo o quê? O número de todos eles. Eles quem? Seus filhos, amém? Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Em seu coração, Jó fazia isso continuamente. Então já pegue um segredo de Jó aqui, porque muitas das vezes as pessoas, elas confundem as coisas. Vou te dar uma palhinha daquilo que o pastor Jorge ensina todo domingo pela manhã. Você precisa entender que no novo concerto ou na nova aliança, tudo foi mudado como base de relacionamento com Deus. Qual é o problema das pessoas? Elas pegam esses textos como o de Jó e elas começam a querer servir a Deus pautado no princípio da antiga aliança. Qual é o princípio da antiga aliança? Você tem esse conjunto de regras e você precisa alcançá-la, você precisa obedecê-las, porque se você não obedecê-las, Deus não vai te abençoar. Depois da morte e ressurreição de Jesus, você começa a ver esse princípio aí já atendido, queridos. Fala assim comigo: Jó, como alguém que amava os seus filhos, ele apresentava sacrifícios, holocaustos, pela remissão de pecados de cada um deles. Então nós vemos aqui um princípio na vida de Jó. Jó sabia que para ele poder estar completamente pautado por Deus, completamente abençoado por Deus, sacrifícios de santificação precisavam ser feitos.
ele era alguém temente a Deus, ele era alguém piedoso. Então ele sabia que ele precisava se expiar diante de Deus, que ele era um homem pecador, que os seus filhos também pecavam. Então ele apresentava o quê? Sacrifício diante de Deus. Só que a palavra nos diz, lá em Hebreus, que um sacrifício eterno e perfeito foi realizado de uma vez por todas por um homem, e esse homem é chamado Jesus Cristo. Através desse sacrifício perfeito, de uma vez por todas, nós fomos perdoados para sempre. E o que eu quero te dizer nessa noite, que um dos segredos de Jó foram atendidos pela morte de Jesus. Por causa disso, todos os seus filhos são santificados, os seus filhos são perdoados. Enquanto você vem a este lugar e ora pela tua casa, a tua casa é abençoada, querido. Quando você vem na presença do Todo-Poderoso e começa a levantar as suas mãos para glorificar ao Senhor, para lembrar a Deus do sacrifício perfeito que Jesus fez, o holocausto que foi oferecido lá naquela cruz, Deus começa a visitar a tua casa, Deus começa a visitar os teus filhos, Deus começa a visitar tudo aquilo que é teu, amado. Porque a santificação aqui era uma oferta que era dada. Segundo as evidências, porque os textos não nos diz isso, mas segundo as evidências, Jó provavelmente viveu na época dos patriarcas. Por quê? Porque na época dos patriarcas ele era um líder político, ele era um líder militar, e ele era aquele que era um sacerdote para a sua família. Amém? Vocês conhecem a lei? Moisés nos ensinou o seguinte, que nós não poderíamos fazer sacrifícios fora do templo, e ninguém poderia apresentar sacrifícios, a não ser quem? Os sacerdotes. Mas na época dos patriarcas, os patriarcas mesmos ofereciam sacrifícios pelas suas famílias. Amém? Então Jó viveu antes da lei. Jó viveu antes da lei dada a Moisés. Jó viveu antes da lei ter sido estabelecida por Moisés. E aqui nós já vemos um princípio poderoso. Por que Jó era alguém cheio de fé, cheio de entusiasmo? Porque ele estava pautado já na obra redentora de Jesus. Ele já entendia a obra redentora de Jesus. A obra redentora de Jesus já falava desde já, porque a palavra diz que o Cordeiro, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, irmão. O Cordeiro que remiu os nossos pecados, ele foi morto ainda antes do mundo nascer. Por quê? Isso mostra a onisciência do teu Deus e do meu Deus. Deus, antes de criar Adão e Eva, já sabia que Adão e Eva ia cair, irmão. Deus, antes de criar Adão e Eva, já sabia o que iria acontecer. Mais um ministério da palavra de Deus que você precisa se aprofundar para entender. Amém? Aleluia. Então, através dessa oferta, nós já vemos aqui que um princípio, um dos segredos de Jó era que ele entendia que uma propiciação dos seus pecados precisavam ser. Agora, paz, meus irmãos, qual é o problema da igreja hoje? Por que o crente anda aterrorizado? Por que o crente anda atemorizado? Por que o crente fica com medo de bala perdida, de assalto, de doença, de qualquer problema? Por quê? Porque ele está o tempo todo com consciência de pecados. Ele está achando que ele está devendo a Deus. Amém? E é por isso que a palavra de Deus é o seguinte, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você entende o verdadeiro amor de Deus, todo medo é dissipado, todo medo é destruído. Porque a palavra diz, o argumento do apóstolo é o seguinte, porque o medo supõe castigo. Quando você está pensando que você merece ser castigado por Deus, porque você não está andando como você deve andar, você fica cheio de medo. Aí você sai, fica igual católico, se benzendo, porque me protege, Senhor, porque eu sei que eu não estou muito bem, eu estou falhando isso e naquilo, daquilo outro, e por eu estar falhando, eu sei que o bandido pode me pegar, a bala perdida pode me alcançar. Querido, quando você começa a se estabelecer na obra redentora de Jesus, e entende que Deus te aceita, Deus te recebe não pelas suas obras, mas porque um homem, há 2000 anos atrás, rendeu a sua vida por você, e por causa dessa obra perfeita, você tem livre acesso à presença de Deus. Por causa dessa obra perfeita, você tem direito à segurança, você tem direito à proteção. Não tem nada a ver com as tuas obras, amados. Saia da base da lei, entre na base da graça. A base da graça diz que Deus protege a tua vida. Paulo vai usar o argumento dizendo que por causa dessa consciência de pecado, muitos naufragaram na fé. Você precisa entender que para você ter uma fé viva, uma fé pujante, uma fé cheia de entusiasmo, você precisa se pautar na presença de Deus, na obra redentora de Jesus, e não naquilo que você faz ou deixa de fazer. Porque senão, irmãos, o alicerce da sua casa
é muito fraco. Já pensou se você morasse em uma casa em que ela fosse variável conforme o nosso ânimo e a nossa conduta? Você precisa entender que a base da tua salvação, a base de você ter uma fé firme, está pautada naquilo que Jesus fez por você, naquilo que Jesus fez por você, e não baseada na sua conduta, na sua realidade diária, queridos.